Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Francisco fez história ao tornar-se o primeiro Papa a visitar o Reino do Bahrein. Uma viagem marcada pelo diálogo e a paz ao encontro do Islão moderado com os olhos postos no mundo. Ma oggi assistiamo ogni giorno di più ad azioni e minacce di morte. Penso in particolare alla realtà mostruosa e insensata della guerra, che ovunque semina distruzione e sradica speranza. Nella guerra emerge il lato peggiore dell'uomo, egoismo, violenza e menzogna. Sì, perché ogni guerra rappresenta anche la morte della verità. Rifiutiamo la logica delle armi e invertiamo la rotta, tramutando le ingenti spese militari in investimenti per combattere la fame, la mancanza di cure sanitarie e di istruzione. O Fórum do Bahrein para o Diálogo entre Oriente e Ocidente foi o compromisso inicial do Papa nesta viagem. Um encontro que partilhou preocupações dos vários participantes relativamente ao conflito na Ucrânia e com o terrorismo. Se diversi potenti trattano tra di loro per interessi di denaro o strategie di potere, dimostriamo che un'altra via di incontro è possibile. Possibile e necessaria, perché la forza, le armi e il denaro non colorearono mai di pace il futuro. Incontriamoci dunque per il bene dell'uomo e in nome di colui che ama l'uomo, il nome è pace. A primeira fase desta viagem, dedicada ao diálogo com o Islão, ficaria concluída no encontro com o Conselho dos Sábios Muçulmanos, presidido pelo grande imã de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, um aliado do Papa nesta causa. Já na Catedral de Nossa Senhora da Arábia, onde se iniciou a etapa da visita dedicada às comunidades cristãs, na tarde de sexta-feira, o Papa presidiu a uma oração ecuménica pela paz. In realtà, non solo qua in terra, ma anche in cielo, c'è una scia di lode che ci unisce. È quella di tanti martiri cristiani di varie confessioni, quanti ce ne sono stati in quest'ultimo anno in Medio Oriente e nel mondo intero, quanti. Ora formano un solo cielo stellato che indica la strada a chi cammina nei deserti della storia. Num país com forte presença de imigrantes e uma comunidade cristã que representa cerca de 14% da população total, o sábado começou com um momento histórico, a segunda missa presidida por um Papa na Península Arábica. Reuniu cerca de 30.000 pessoas no Estádio Nacional do Bahrein. Esto nos pide el Señor, no que soñemos con un mundo irónicamente animado por la fraternidad, sino que nos comprometamos en primera persona, empezando por vivir concreta y valientemente la fraternidad universal, perseverando en el bien, incluso cuando recibimos el mal, rompiendo la espiral de la venganza, desarmando la violencia, desmilitarizando el corazón. Mais tarde, junto de 800 jovens católicos, Francisco afirmou que as novas gerações devem semear fraternidade perante as diferenças étnicas, culturais ou religiosas. Siate campioni di fraternità fuori campo. Questa è la sfida di oggi per vincere domani. Questa è la sfida delle nostre società, sempre più globalizzate e multiculturali. Vedete,
Tutti gli strumenti e la tecnologia che la modernità ci offre non bastano a rendere il mondo pacifico e fraterno. Lo stiamo vedendo, i venti di guerra infatti non si placano con il progresso tecnico. Constatiamo con tristezza che in molte regioni le tensioni e le minacce aumentano e a volte divampano nei conflitti. Ma ciò spesso accade perché non si lavora sul cuore. O programa oficial da visita encerrou-se com uma breve passagem pela capital do país, onde o Papa visitou a primeira igreja católica construída na Península Arábica, a Igreja do Coração de Jesus, deixando mensagens em favor do diálogo e da fraternidade. Per essere credibili nel dialogo con gli altri, viviamo la fraternità tra di noi, facciamolo nelle comunità, valorizzando i carismi di tutti senza mortificare nessuno. Facciamolo nelle case religiose, come segni viventi di concordia e di pace. Facciamolo nelle famiglie, così che il vincolo dell'amore e del sacramento si traduca in atteggiamenti quotidiani di servizio e di perdono. Facciamolo anche nella società multireligiosa e multiculturale in cui viviamo, sempre a favore del dialogo, sempre tessitori di comunione con i fratelli di altri credo, con i fratelli di altre confessioni. Esta foi a 39ª viagem internacional do atual pontificado, marcando o regresso de Francisco ao Golfo Pérsico, onde esteve em 2019, para uma visita aos Emirados Árabes Unidos, na qual assinou a Declaração de Abu Dhabi sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Uma viagem que agora analisamos com o chefe de redação da agência Eclésia. Otávio, obrigado por estares aqui no programa Eclésia. Na verdade, e o Papa já ontem o referiu, ele fez questão de sublinhar que este não é um episódio isolado, não pode ser visto dessa maneira. Na verdade, ele até nos remete para aquele encontro em Abu Dhabi, não é? Também, que foi muito marcante neste sentido. Ao fim e ao cabo, contributos definitivos para o diálogo e para a paz no mundo. Sim, isto é uma peça de um puzzle que já se vai montando há muitos anos. Se quisermos ser muito preciosistas, até praticamente com a viagem de São Francisco de Assis ao Egito, que é uma referência para este diálogo entre o Islão e os cristãos, do ponto de vista cristão. O Papa chamou a atenção que há um caminho mais recente que se começou a construir desde a célebre viagem do Papa João Paulo II a Marrocos em 1985. Portanto, esta ida ao Bahrein é uma nova peça deste puzzle que se está a construir de diálogo entre a Igreja Católica e o Islão, vou chamar assim, o Islão moderado. Há plataformas de diálogo que se têm vindo a estabelecer, sobretudo no Pontificado Francisco, que são muito significativas. E, portanto, encontrar parceiros no terreno, isto é fundamental, faz parte de qualquer estratégia. Queremos levar a cabo um projeto, temos de ter parceiros no terreno para o implementar. E, portanto, além das comunidades católicas que obviamente estão ao serviço deste projeto de paz e de fraternidade do Papa Francisco, é importante ter alguém do mundo islâmico, como tem acontecido sobretudo com o Imam Al-Azhar, com o Ahmed Al-Tayeb, tem sido um grande companheiro, posso mesmo dizer assim, de caminho do Papa nesta jornada de diálogo e obviamente que a viagem ao Bahrein se insere nessa plataforma que está a ser criada. Para o reino do Golfo também é importante que o mundo o veja como um espaço de liberdade, de tolerância, de um regime político com o qual se pode dialogar. Eu acho que todas as partes ganham com esta abertura. Obviamente que esta viagem fica para a história não só por ser a primeira de um Papa ao Bahrein, mas fica na história por se for prosseguir esta caminhada que é cada vez mais intensa de aproximação entre os católicos e os muçulmanos.
Espera-se, entretanto, que esta aproximação tenha consequências ou alargue o seu raio de influência, não é? E não fique, digamos, restrita às esferas mais ou menos intelectuais ou académicas. Sim, aqui uma questão simples para quem viu, quem acompanhou a viagem ou para quem viu agora este pequeno resumo que apresentamos. O diálogo não foi virado para si, não foi virado para dentro. Desde logo porque o mundo está a viver uma guerra de consequências imprevisíveis na Ucrânia, mas não só, há muitas outras regiões. Aliás, o Papa fez questão, por exemplo, de falar do Iémen, já que estava naquela região do mundo, uma guerra que é mais ou menos esquecida, porque, enfim, não nos afeta tão diretamente como a da Ucrânia, mas tanto o rei do Bahrein, como o imã de Al-Azhar, como o Papa Francisco, tiveram várias intervenções e que apontaram para este horizonte de construção de paz através do diálogo e, especificamente, a questão da Ucrânia e da superação desta guerra, com uma referência que o Papa faz que me parece muito importante, dizer que não há justificação religiosa para a guerra. Nós temos este discurso aplicado ao terrorismo várias vezes e ao fundamentalismo religioso, ou seja, não há nenhuma violência que possa ser justificada com o nome de Deus. É importante ouvir isto da boca do Papa, é importante ouvir isto da boca de responsáveis islâmicos, é importante começar a ouvir isto também da parte de responsáveis políticos que se aproveitam da religião para promover guerras. E, portanto, percebeu-se que aqui houve esta preocupação. Eu não vou dizer que foi uma indireta, porque ela é bastante clara. Todos aqueles que estão a tentar justificar a guerra usando a religião como fundamento teórico de uma invasão de um território, especificamente na Ucrânia, têm de ser desautorizados. E acho que para isso é importante que haja assim uma vaga de fundo e que quanto mais gente possa concordar com esta ideia, melhor. Este gesto, como referias, acaba por ter também esta capacidade de ir envolvendo mais lideranças religiosas. É bom que não seja apenas o Papa. Sim. Ao domingo, não é? A apelar pelo fim da guerra, seria de replicar também por mais líderes religiosos. Voltando à ideia do puzzle. Em 2019, como tu já referiste, tivemos a assinatura do documento fundamental sobre a fraternidade humana em Abu Dhabi. Ainda este ano o Papa esteve no Cazaquistão, em setembro, para um encontro mundial de líderes religiosos e de religiões tradicionais. Portanto, um grande número de representantes das mais diversas religiões do mundo, não só cristãos e muçulmanos, mas das mais diversas proveniências, unidos também nesta ambição de paz, de fraternidade e de diálogo. A partir de agora, é difícil, até para as dinâmicas que surgirem no terreno, como estás a dizer, têm a validação das lideranças. Muitas vezes há resistências, há desconfianças, mas a partir do momento em que a liderança valida, diz, é preciso fazer isto, é preciso fazer desta maneira, tudo bem, mas é preciso fazer, penso que haverá mais possibilidades de replicar estes momentos, sem dúvida nenhuma. No Bahrein, o Papa Francisco também se encontrou com a comunidade católica, local, cristã. Houve um encontro ecuménico numa catedral cristã, não é? Também interessante ver como esta comunidade é plural, tem muitas proveniências, não é? Porque por motivos diversos ali se consegue... São dois temas muito queridos ao Papa. O primeiro, o ecumenismo, o diálogo entre as várias comunidades cristãs. O segundo, a imigração. A capacidade que estas comunidades migrantes, quando foram em busca de uma vida melhor para o Bahrein, terem levado o Evangelho com elas e construído comunidades cristãs com as mais diversas cores e caras, mas muito, muito, muito vivas, muito dinâmicas e que fazem que o Bahrein tenha cerca de 14% de cristãos na sua população total, o que é surpreendente para um reino daquela região. Há uma coisa que a mim me tocou muito como português, porque muitos dos católicos são de proveniência indiana e muitos dos nomes que foram lidos, porque o Papa ouviu vários testemunhos, e muitos dos nomes que foram apresentados ao Papa, motas, cotos, ainda se nota a marca portuguesa da missionação e é interessante ver estas dinâmicas que são próprias do cristianismo. A mensagem chegou através de um esforço coletivo da Europa até a Índia, embora o cristianismo lá tivesse chegado também diretamente a partir dos apóstolos,
e agora são estas pessoas que estão a levar o cristianismo para outras regiões e todas essas dinâmicas que são muito valorizadas pelo Papa Francisco estiveram em destaque, sobretudo na segunda parte da viagem, estiveram muito em destaque nesta visita, que, ao contrário de outras, também teve um programa muito centrado na comunidade católica, porque é um ponto central ali. É um ponto central de diálogo, de convergência de forças, porque naquele contexto, aquilo que se chama o Vicariato da Arábia do Norte, Qatar, Kuwait, o Bahrein e a Arábia Saudita. O Bahrein é quem tem provavelmente a maior capacidade de congregar e de ter a comunidade em liberdade e a partir daí criar um foco de influência sobre os outros países. Importante também para esse foco de influência perceber como estas comunidades não são fechadas, não criam clivagens sociais, se integram bem, que contribuem ativamente até para criar um certo crescimento social naquelas realidades. Os testemunhos foram muito nesse sentido. O Papa ouviu católicos a falar de como estavam bem integrados e viverem em liberdade, e também ouviu muçulmanos que foram dar o seu testemunho, especificamente um jovem muçulmano, dizer que o Bahrein tinha muito orgulho em poder ter socialmente acolhidas todos os credos que contribuem para uma sociedade multirreligiosa, plural e esperemos cada vez mais livre também nesse sentido. Obviamente que esta capacidade de integração é algo que deve distinguir as comunidades cristãs. Neste caso eu acho que tem muito a ver também com a capacidade de trabalho, integram-se pelo seu trabalho e levam este testemunho de fé que obviamente questiona muita gente e que faz com que provavelmente muita gente se queira aproximar, apesar das limitações até em termos materiais que esta comunidade cristã tem, se queira aproximar dela e perceber o que é que motiva esta atenção tão permanente, sobretudo a quem sofre e quem está mais excluído. Muito bem, Otávio, obrigado por esta partilha.